Olá, alunos da Univesp, bem-vindos à terceira semana de Pesquisa Operacional 2. Nessa terceira semana, então, a gente vai falar um pouco mais sobre os modelos de localização, que são modelos bastante importantes e são, enfim, tem uma ampla aplicação. Tá? Vamos então aos modelos. Basicamente, o que a gente está falando, então, pessoal, de modelos de localização, poderiam ser, por exemplo, localização de delegacias de polícia, né? Ou ainda hospitais para fazer atendimento, ou ainda escolas, centros de ensino, e também poderiam ser opções de lazer, parques, e localização de facilidades tem uma ampla aplicação. Tá? O que é importante no problema de localização de facilidades? Você vai ter o conjunto de facilidades que podem ser, enfim, a estrutura que você deseja localizar, pode ser centro de distribuição, pode ser fábrica, podem ser aquelas estruturas que eu acabei de comentar agora, e você vai ter que olhar também os clientes que vão ser atendidos por essas facilidades. Tá? Então, formalmente falando, a gente vai ter o conjunto I de M facilidades, tá? Que está aqui indicado nesse gráfico aqui por essas caixinhas vermelhas, e também você vai ter o conjunto J de clientes, tá? Com N clientes aqui, que são essas bolinhas azuis que estão indicadas aqui. Tá? Muito bem. E o que a gente deseja observar nos modelos matemáticos que vão ser derivados do problema de localização de facilidades? Por exemplo, aqui, repara que a gente tem essa caixinha, que é uma facilidade, outra facilidade aqui, aqui, aqui. No total, a gente tem 6 possíveis locais para instalar as nossas facilidades. Só que a gente tem uma restrição do número de facilidades. A gente pode falar, olha, eu quero saber como é que eu vou localizar 5 facilidades, 3 facilidades, 2 facilidades. No caso das 6 aqui, a gente vai escolher apenas 5. Tá? Então, o que vai ser importante? A gente vai ter que olhar sempre o custo de você fazer a alocação de um cliente numa facilidade, que é essa setinha aqui, ó, a ligação entre a facilidade e o cliente, aqui, né? A gente vai ter que olhar também se aquela facilidade foi aberta, porque aqui no caso, essa facilidade 2 aqui, né? No caso Y2 é igual a 0, né? Não vai ser aberta essa facilidade. Agora, a facilidade 4, Y4, foi aberta. Muito bem. E o que mais? Se a facilidade foi aberta, então eu posso fazer uma ligação entre a facilidade e os clientes. Eu vou detalhar um pouquinho mais e como é que isso vai funcionar, ok? Então vamos lá, ó. Então, suponha o seguinte, olha, suponha que eu tenho um cliente J na facilidade I. O que significa isso? Eu tenho aqui um cliente que foi colocado, o cliente 8, colocado na facilidade 4. Então, essa variável x48 é igual a 1, que é o que está colocado aqui, ó. Cliente 8 na facilidade 4. Tá? Ou eu poderia ter também, ó, o cliente 9 na facilidade 4, ou seja, x49 igual a 1. Muito bem. Só que o que eu gostaria de chamar a atenção? Você não pode alocar um cliente para várias facilidades. Esse 8 não poderia estar alocado na facilidade 3, na facilidade 1, isso eu não posso fazer. Tá? Então, como é que eu evito esse tipo de coisa? Eu vou escrever a minha restrição desse jeito aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho o cliente 8 na facilidade 1, na facilidade 2, na facilidade 3. Só que aqui, ó, se eu coloquei ele na facilidade 4, automaticamente todos os demais têm que dar 0, porque senão essa igualdade aqui, ó, não será respeitada, tá? Então, com isso, a gente já viu uma primeira restrição que depois a gente vai formalizar melhor, tá, pessoal? Aqui a gente já tinha comentado a questão do custo, então se o cliente 11 foi colocado na facilidade 6, como é o caso aqui, ó, é esse aqui, ó, C611, vai ter um custo aqui, que é o custo dessa ligação, seja uma distância, deslocamento, enfim, aí você pode estimar esse custo, tá? Tá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da abertura ou não das facilidades. A gente vai precisar da variável y, tá? Que é aquela variável que é 0 ou 1. Né? Então, se a facilidade 1 foi aberta, y1 igual a 1. Repara que ao fazer isso, eu permito que todas aquelas variáveis x de 1, j, possam fazer ligação. Ou seja, a facilidade 1 pode se ligar a todos os j clientes.
desde que, é claro, isso seja viável do ponto de vista econômico. O que é importante? Essa restrição aqui, ela vai dizer o seguinte, eu só vou alocar clientes se eu abrir aquela facilidade. Como é que ela funciona? Então veja o seguinte, y é uma variável binária. Se eu colocar valor 1, automaticamente, o que vai acontecer, por exemplo, ó, se y5, que é essa facilidade, foi aberta, né? Se y5 igual a 1, então eu posso ligar a facilidade 5 com o cliente 14. Isso aqui pode ser 1. E o cliente, a facilidade 5 no cliente 13. É isso que essa restrição está falando para a gente, tá? Agora, o y também pode ser 0. Se ele for 0, essa facilidade aqui, por exemplo, y2 igual a 0, então essa facilidade aqui, vamos corrigir aqui, ó, não vai poder se ligar com nenhum cliente J. Repara que não tem nenhuma ligação com ninguém aqui, com nenhum cliente aqui, tá? Então, com isso, a gente já conseguiu ver as principais restrições desse problema, que é o problema fundamental de localização de facilidades, tá? E tem uma outra restrição aqui que é importante também, que é essa restrição aqui, ó, P igual a 5 facilidades. Então, eu tenho aqui y1, y2, y3, y4, 5, 6. Repara que isso aqui é muito parecido com a restrição do problema da mochila, né? O problema da mochila, que a gente viu na primeira semana. Por quê? Porque esse problema daqui, eu estou limitando o número de facilidades que eu posso ter em 5. Eu vou ter que escolher dentro dessas 6 as 5 facilidades que eu posso abrir, tá? Então agora vamos resumir o que a gente viu até agora para o problema de localização de facilidades. Aqui tem um modelo completo e geral. Aqui tem justamente as coisas que a gente falou, que é a ligação da facilidade I no cliente J, tá certo? Aqui você tem que sempre garantir que o seu cliente está ligado a alguma facilidade, não pode ficar cliente sem estar ligado a nenhuma facilidade. Essa outra restrição aqui garante que eu vou abrir uma facilidade e se eu abrir eu permito essas ligações, eu vou permitir que isso ocorra. E aqui eu estou limitando o número de facilidades a P que eu posso abrir, tá? E aqui eu tenho restrições que são as variáveis binárias, né? X e J e X e Y são variáveis binárias, tá? Esse é o custo de fazer as ligações. Muito bem. Outra coisa que a gente pode considerar também no plano de localização de facilidades, pessoal, é basicamente o seguinte, minimizar a máxima distância. Então aqui, por exemplo, se eu tivesse uma distância, suponha aqui 5,13, né? Igual a 10. Aqui eu tenho uma distância de 5. O que é minimizar a máxima distância? Eu vou pegar o maior valor de distância de todas as distâncias que eu tenho aqui e eu quero minimizar esse maior valor, tá? Então, no caso aqui, eu gostaria de minimizar, por exemplo, essa distância que é a maior de todas. Tá legal? Eu poderia colocar essa função objetivo. Como é que eu posso colocar isso? Eu posso colocar essa restrição e essa restrição vai ser justamente o máximo de D e J, X e J, tá? Eu vou mostrar, vai ter uns vídeos passo a passo detalhados ao longo da semana que eu vou mostrar como é que você consegue fazer isso, tá? Outra coisa interessante na localização de facilidades é você levar em consideração demanda, né, em cada pontinho ali dos seus clientes. Então veja o seguinte, por exemplo, cada facilidade aqui, a facilidade 1, vai ter uma capacidade máxima de atender 10 clientes, ou de 10 produtos. Sendo que aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, tem 2 clientes ou 2 produtos, aqui tem um cliente ou um produto, e assim por diante. Então você, na hora de fazer as ligações entre a facilidade e os clientes, você tem que tomar cuidado para não ultrapassar a capacidade da facilidade. Tá legal? Então isso é uma coisa interessante que você pode também colocar nos modelos de localização de facilidades. Agora, como é que você pode fazer isso? Basicamente, você pode fazer isso considerando uma série de restrições muito próximas do que a gente viu na designação generalizada. Então aqui, ó, isso aqui era uma restrição que a gente podia colocar várias tarefas para um determinado operário. Isso aqui era a capacidade do operário, e aqui eu tinha o quanto que aquela tarefa ia gastar de tempo do nosso operário, né? Tempo do operário, tá? Então, isso aqui de designação generalizada, pessoal, era basicamente para entender melhor a alocação do operário
e aqui era a capacidade do operário e quanto tempo que ia gastar para fazer aquela tarefa, caso aquela tarefa seja alocada para aquele operário. Tá? Esse tipo de restrição, que parece que não tem nada a ver com o nosso problema de localização de facilidades, e aqui tem aquela outra restrição, que era nenhuma tarefa ou nenhum cliente, no caso do problema de localização de facilidades, pode ficar sem estar alocado a algum local ou algum operário, isso daqui vai ser mantido no plano de localização de facilidades, tá? Só que aí, como é que a gente vai trazer isso? Uma outra questão que é importante também é a questão de você, por exemplo, você abrir um local, abrir uma facilidade, você tem que pagar pela instalação daquela facilidade. Então você pode considerar essa informação também, além daquelas restrições do problema de designação generalizada, tá? Então tudo isso que eu falei está resumido como? Isso daqui, ó, vai levar em consideração a capacidade da sua facilidade. Isso daqui vai levar em conta quanto que tem de demanda em cada pontinho do seu cliente lá, né? Aqueles pontinhos lá, quantos clientes ou quantos produtos você vai ter que atender. E isso aqui é a questão de abertura. Quanto que você vai pagar para abrir cada facilidade, tá? Muito bem, esse modelo é interessante e a gente pode construir ainda um modelo mais interessante ainda, que tem a ver com... deixa eu ver aqui. Isso aqui é um resumo, tá? Só um destaque aqui, a gente considerou todas as restrições anteriores, mais essa questão da capacidade e a questão da abertura. Aqui eu eliminei a abertura, né? Não estou pagando nada para fazer a abertura de uma determinada facilidade, tá? Muito bem. Então agora voltando a uma outra questão interessante, um outro tipo de modelo que a gente pode fazer, que é o modelo que tem fluxo entre as facilidades, né? Imagina que você tem a soja e você vai passar por armazéns e depois dos armazéns você vai mandar para um porto, para algum porto de Santos, Paranaguá, enfim. Como é que você poderia localizar esses armazéns? Você poderia então utilizar o seguinte, você vai ter aqui uma produção, uma quantidade que é produzida e uma quantidade que vai ser consumida. Além desse fluxo, você vai ter, enfim, a questão da localização dos armazéns, tá? E aí você vai ter, então, aqui, ó, minimizar o custo dessa abertura de abrir ou de fazer aquela ligação e você vai ter o fluxo naquele arco, né? Naquele fluxo, por exemplo, do armazém para o porto, tá? Muito bem. Então, aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter o custo de implantação, que a gente já tinha comentado antes, mais um custo de passar um fluxo por aquele arco. Isso aqui é uma restrição de conservação de fluxo, porque você não pode sair produto que não existe do armazém para o porto. E aqui você tem uma restrição que garante o seguinte, olha, eu só vou conseguir ter o fluxo de uma determinada facilidade, esse aqui é o fluxo, se eu abrir a facilidade, tá? Isso aqui é um modelo bem interessante também que eu posso construir. Para finalizar, a gente tem um último modelo aqui que é relacionado ao problema de telefonia celular, pessoal. Basicamente, você tem o seu celular, tem uma antena que vai captar a ligação, que vai mandar para uma central, e isso vai conectar todo mundo numa rede de telefonia, tá? E para finalizar aqui, a gente pode, digamos assim, dividir as áreas com hexágonos e vai ter que dizer qual central vai ficar responsável por qual área aqui. Tá? Muito bem, então com isso, pessoal, tem uma possibilidade de solução aqui, que está dada aqui. A formulação matemática com detalhes vai ser colocada ao longo da semana, vocês vão poder ver. Então com isso a gente já teve uma visão geral dos problemas que eu vou abordar ao longo dessa semana e cada vídeo, vão ter vários videozinhos pequenos que vão dar passo a passo como é que você pode construir cada um deles, tá? Bom, muito obrigado então pela atenção de vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa visão geral da semana 3 e que vocês gostem também dos modelos matemáticos que serão vistos. Obrigado e até a próxima semana. Um abraço. Tchau.